Estamos começando mais um GPP Debate, que é um canal de discussão elaborado aqui dentro do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E é com muita honra e prazer que nós recebemos aqui professores Nelson Machado, José Roberto Afonso, a professora Úrsula Pérez e a nossa egressa Lauana Simplício, para prestar uma homenagem póstuma à memória do professor Amir Cair, que faleceu no último dia 11 de setembro. Era um economista que atuou fortemente na área de finanças públicas. Né? Ele originalmente é engenheiro, depois fez seu mestrado em finanças públicas na UGV, ocupou o cargo da Secretaria de Finanças Públicas da Prefeitura de São Paulo, coordenou a elaboração do Manual de Orientação para o Crescimento da Receita Própria Municipal da FGV de São Paulo, sob patrocínio do BNDES, elaborou o Guia de Orientação para as Prefeituras, da Lei de Responsabilidade Fiscal do BNDES. Além disso, realizou vários trabalhos de assessoria em gestão financeira em prefeituras como Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Ipatinga, Londrina, Angra dos Reis, Juiz de Fora e assim por diante. Tem uma importância, portanto, não só prática, como na sua produção de obras de divulgação, estão presentes até hoje na maior parte dos cursos que tratam sobre questões de finanças públicas. Para debater esse tema, eu apresento o professor José Roberto Rodrigues Afonso, doutor pela Unicamp em Desenvolvimento Econômico, ex-superintendente do BNDES, atualmente trabalhando Centro de Administração Pública, de Políticas Públicas em Lisboa, certo? Sim. Convido primeiramente o professor José Roberto Afonso para fazer as suas primeiras considerações a respeito da memória e do legado que o professor Amir nos brindou. Muito obrigado, professor Aguinaldo. Eu confesso que eu não gosto da palavra em memória, né? Porque além, né, da tristeza que a carrega, passa uma imagem de algo que ficou para trás no passado. A lembrança do Amir é muito viva e espero até que fique mais viva do que nunca, pelo menos pelos tempos difíceis que a gente passa. E acho que poucas pessoas que eu conheci, como pessoa, como profissional, deram tanto valor, quer dizer, foram tão guerreiros, tão proativos, tão disponíveis para a conversa quanto o Amir. Eu acho que mais do que a gente falar do passado, pelo menos que eu gostaria aqui de lembrar um pouco o contato que eu tive com ele, as lições que eu aprendi com ele e que eu acho que são importantes, pelo menos para mim, e eu acho que para muitas outras pessoas trabalharem. Eu confesso que eu estava com a dificuldade de tentar qualificar o Amir, ou se é que dá, né, para resumir, mas reforçaria muito, agora quando vocês estavam falando aqui, a apresentação do professor Aguinaldo, que este aqui é um grupo, né, hospedado dentro de uma faculdade, um curso de humanidades, né, da USP. E eu acho que a palavra humanidade é a palavra mais propícia, pelo menos para mim, para qualificar o Amir, uma pessoa extremamente humana e sempre preocupado com a humanidade. Tem uma formação exatas, né, como foi falado, em engenheiro, mas sempre trabalhou, pelo menos, depois fazendo pesquisas na área de ciências sociais. Teve uma atuação na carreira no setor privado, em empresas, como executivo, depois como secretário de Finanças em São Paulo, que foi como eu conheci, pesquisador, professor, quer dizer, então alguém que conseguiu transitar entre o setor privado e o setor público, sempre com muito brilhantismo, né? Sempre com muita dedicação. Aliás, era outra coisa que eu me lembro das conversas com a Miriam, acho que nunca tive uma conversa com ele onde que ele não estivesse defendendo um ponto de forma apaixonada, né? Aliás, esse ano é um ano terrível para a gente perder os apaixonados por tributação, por finanças, né? Perdeu o Amir, antes a gente tinha perdido o Luiz Vilela, e que eram amigos, conhecidos, e ambos tinham uma característica que eu achava assim, sempre defendiam com muito empenho, com muita dedicação seus pontos, mas ao mesmo tempo que se posicionavam
apaixonadamente, né, em relação a temas, às questões, ao desafio de resolver questões, uma coisa que o Amir me marcava muito, o Luiz também, sabia ouvir, né? Eu acho que isso hoje em dia é das coisas mais difíceis que a gente tem, né? O que a gente vai ver, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, e especialmente ouvir opiniões que sejam diferentes da sua. Eu convivi, acho que mais de 20 ou 30 anos com a Miri, mais de uma vez, e, aliás, nós dois até em posições diferentes, divergentes, e nem por isso deixamos de convergir, né, seja no debate intelectual ou profissional, e jamais no trato pessoal. E eu acho que, acima de tudo, porque, de novo, o Amir era humano, era um pesquisador, professor, e era um democrata, quer dizer, alguém que a palavra de democracia, que eu acho que é a palavra assim, que todo mundo, é fácil de falar e muito difícil de viver. E posso dar um testemunho que o Amir era mais do que um professor, um pesquisador, humanista e democrata. Inclusive, democracia que poderia lhe levar a defender pontos que muitos dos seus amigos, ou das pessoas mais próximas dele, não concordavam. E ele dizia assim, não, nesta matéria aqui, eu acho isso. Por exemplo, eu pude testemunhar quando a gente teve a oportunidade de trabalhar no processo de elaboração e depois de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conversamos muito com a Amir, muitas sugestões que ele tinha dado na época da tramitação do projeto ainda no Congresso foram consideradas, mas sobretudo depois que a lei foi aprovada e que tinha um desafio que eu até diria maior do que fazer a lei, é fazer com que a lei aconteça. O Amir foi a primeira pessoa, o primeiro profissional, né, em torno de algo que não se sabia o que é, que teve a coragem, e não só intelectual como política, né, porque o Amir, muitas das pessoas próximas ao o Amir circulava no Partido dos Trabalhadores, tinham feito oposição à lei, e o Amir se posicionou, não para aprovar a lei, porque é a lei, e sim coerente com as posições que ele sempre defendeu e o que tinha na lei, que era compatível, consistente, coerente com o que ele defendia, viveu, implantou, ele foi, defendeu, colocou no livro, né? Aqui até foi citado os livros que a gente teve a oportunidade, quando estava no BNDES, né, que o Amir escreveu e a gente divulgou, mas em particular, pouca gente sabe, acho que assim, pelo menos até hoje, o único livro dedicado especificamente aos crimes fiscais, quer dizer, que foram as punições, as vedações e os crimes até pessoais, que foram aprovados junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Amir escreveu um livro que, pelo menos, eu conheço uns 30 livros sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, e o único livro que eu conheço sobre as punições e as vedações era do Amir. E ele escreveu de uma forma brilhante, inclusive sempre tendo em vista uma coisa mais importante do que punir, era prevenir, era evitar. E isso é algo que eu vejo, sobretudo a imprensa tem dificuldade de entender, que perguntava assim, não, mas a lei falhou porque ninguém foi preso. Eu falei, não, a lei existe para as pessoas não serem presas, porque o objetivo, né, no caso lá da lei de responsabilidade, era evitar a transgressão. E em ocorrendo desvios, que são naturais, ponderar esses desvios. Aliás, a transgressão é você não corrigir o desvio, né? Desvio de rota é normal e é comum, que o diga a gente que vive hoje um desvio econômico, social dessa magnitude. O Amir, eu conheci ele, acho que em 1989, eu tenho quase certeza, né, da data, mas eu me lembro bem, que foi num encontro da Abrasf, da Associação de Secretários de Finanças das Capitais, na qual ele foi eleito presidente. Eu tinha sido convidado para falar nesse evento sobre reforma tributária da recém-aprovada Constituição de 88. E até me lembro, até hoje, assim, a gente divergiu em alguns pontos. E as diferenças foram tão naturais que depois o Amir me convidou para ser consultor da Abrasf, e daí convivemos por muitos anos, desenvolvendo vários trabalhos em torno de finanças municipais,
Nessas primeiras reuniões eu me lembro do Amir encantado divulgando código de barra de guia de carnê de IPTU. Bem se foi a prefeitura de Natal, alguma prefeitura do Nordeste tinha criado aquilo que era uma revolução. Esse vocês vejam, código de barra para pagar imposto no Brasil começou com prefeitura e do Nordeste, né? Para vocês verem como a modernidade, a inovação não necessariamente corresponde à riqueza. E o Amir se encantou com aquilo, passou, né, a defender. Então, era alguém que conseguia transitar entre, né, o servidor público, quer dizer, era um secretário de Fazenda, de Finanças, presidente da Braskem, que não só fazia discussão de políticas macroeconômicas, como se preocupava, né, com aspectos microeconômicos, com os aspectos corretos, com os aspectos inovadores. E assim como essa questão que até hoje, né, da guia do IPTU, várias outras encontrando e convivendo, e muitas vezes ele me chamando, aliás, eu me lembro até hoje, né, agora mesmo, há pouco tempo, o Amir escrevia, eu telefonava, perguntando por algum tipo de dado, perguntando por algum tipo, né, de estudos. Então, tinha a inquietação própria também do pesquisador, do investigador, mesmo já tendo, né, idade, mesmo já tendo sido bem-sucedido em sua carreira, tanto no setor privado, jamais deixava de pesquisar, de investigar, e insisto muito, jamais deixava perguntar, de responder, opinar, se posicionar e pedir opinião, discordar e conversando, né? E eu enfatizo muito isso. Esse lado, que e por isso ser democrata no debate público, ser um profissional dedicado, né, às políticas públicas, à administração ser voltado para a modernidade, ser aberto, né, às inovações, às mudanças, fazem, né, a humanidade em finanças públicas e na tributação estava na figura do Amir, a própria figura pessoal dele, e várias vezes que você também via ali um grande pai, chefe pai de família, quer dizer, alguém que conseguia conciliar, me parecia, né? Óbvio que não tinha intimidade, estava no dia a dia, nunca tive no dia a dia dele, mas assim, não deixava de ser um bom profissional e ao mesmo tempo familiar, atento à sua casa. Quero aqui encerrar, mas defendendo que acho que mais do que as saudades, a gente tem que, né, tirar as lições da vida do Amir e manter na nossa vida, ainda mais agora que a gente enfrenta tantos e tão grandes desafios na área econômica, na área social e, por decorrente, na área tributária e na área fiscal.